Você já ouviu falar das linhas de Nazca? Aquelas figuras gigantes desenhadas no chão do deserto peruano que só podem ser vistas do céu? Pois o que pouca gente sabe é que o Brasil também tem um mistério parecido, talvez até mais antigo e menos compreendido. E ele está bem no meio da floresta amazônica. Prepare-se para conhecer os geóglifos da Amazônia, desenhos imensos, milenares, esculpidos no solo com precisão impressionante, descobertos apenas nas últimas décadas. E o mais surpreendente, eles estavam escondidos sob a floresta durante séculos, como se a natureza estivesse guardando esse segredo. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar tudo o que pensava saber sobre os povos antigos que viveram no Brasil. Os geoglifos são enormes formas geométricas escavadas no chão. Círculos, quadrados, linhas paralelas, octógonos e até estruturas parecidas com labirintos. Foram encontrados principalmente nos estados do Acre e Amazonas, mas acredita-se que se estendam por uma área muito maior. Eles começaram a ser revelados a partir dos anos 1970, mas foi só nos anos 2000 que o assunto ganhou força graças às imagens de satélite e ao avanço do desmatamento, que acabou removendo parte da vegetação e expondo os desenhos. Só que essas figuras não são simples marcas no solo. Elas têm entre 100 e 300 metros de diâmetro, com valas escavadas de até 4 metros de profundidade e 11 metros de largura. E o mais intrigante, muitas delas apresentam alinhamentos com eventos astronômicos, como o solstício de verão ou de inverno. Mas quem fez isso? Cristo. Ou seja, foram feitos por civilizações que viveram na Amazônia muito antes da chegada dos portugueses ao Brasil. Por muito tempo se acreditou que a floresta era habitada apenas por pequenos grupos nômades e tribos isoladas. Mas esses desenhos mostram que havia ali uma sociedade organizada, com conhecimento técnico e planejamento urbano. E mais, esses povos conseguiram manter tudo isso em segredo por mais de 1000 anos, debaixo da mata. Algumas teorias sugerem que os geoglifos eram usados para rituais religiosos. Outras que marcavam territórios ou serviam como calendários astronômicos. Mas também existem teorias mais ousadas. Será que esses povos tinham algum conhecimento que nós perdemos? Será que foram ajudados por outras civilizações? Ou tinham contato com culturas muito distantes? A precisão dos traços, a simetria das formas e a complexidade de alguns padrões sugerem um nível de habilidade raramente atribuído a povos indígenas antigos. E por que isso não é amplamente divulgado? A verdade é que esses geoglifos contradizem a narrativa tradicional sobre os povos da Amazônia. Eles mostram que a floresta foi sim o berço de civilizações sofisticadas. E isso vai contra a ideia de que a região era selvagem ou intocada. Além disso, o fato de muitos desses sítios arqueológicos estarem sendo destruídos por desmatamento, agricultura e ocupações ilegais torna tudo ainda mais preocupante. Em outras palavras, temos um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo no nosso quintal. E quase ninguém está prestando atenção. Com o uso de tecnologias como o LIDAR, que permite mapear o relevo do solo mesmo sob árvores densas, novas descobertas continuam sendo feitas. Alguns pesquisadores acreditam que ainda há milhares de geoglifos escondidos e que eles podem revelar uma rede inteira de civilizações perdidas, interligadas por estradas, rios artificiais e até jardins geométricos. Inclusive, há quem acredite que esses geoglifos foram parte de algo muito maior, uma cidade amazônica perdida, talvez a mítica Cidade Z, que inspirou tantos exploradores ao longo da história. E se tudo isso for verdade, por que sumiu? O que aconteceu com essas pessoas? Foram vítimas de doenças trazidas pelos europeus? Ou simplesmente desapareceram, como outras civilizações antigas?
E alguns estudiosos defendem que seus conhecimentos foram preservados em tradições orais, mitos e rituais indígenas, mas que a parte técnica, como construir geóglifos ou manipular o solo, foi perdida com o tempo. Aliás, falando em solo, outro mistério da mesma região é a terra preta de índio, um tipo de terra fértil criada artificialmente, com técnicas que ainda não conseguimos replicar totalmente hoje. Coincidência? E se os geoglifos forem mensagens, ou mapas, ou marcos espirituais que conectavam o céu e a terra? A verdade é que, por mais que avancemos na ciência, a floresta ainda guarda segredos que desafiam nossa lógica moderna. É como se estivéssemos começando agora a redescobrir uma parte esquecida da nossa própria história. Se você gostou desse mergulho no desconhecido, comenta aqui. Você acha que os geoglifos da Amazônia são provas de uma civilização perdida ou apenas uma parte esquecida da história do Brasil? Compartilha com alguém que gosta de mistérios e arqueologia. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, porque no próximo vídeo a gente vai ainda mais fundo nos segredos do nosso país. Até lá! Se você gostou desse mergulho no desconhecido, comenta aqui. Você acha que os geóglifos da Amazônia são provas de uma civilização perdida ou apenas uma parte esquecida da história do Brasil? Compartilha com alguém que gosta de mistérios e arqueologia. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, porque no próximo vídeo a gente vai ainda mais fundo nos segredos do nosso país. Até lá!